Na alvorada cinza de um dia frio de inverno de 2011, a névoa densa ainda rastejava entre as árvores da Serra da Mantiqueira. A tênue luz do sol, prestes a romper o horizonte, mal desbotava o manto escuro que cobria os caminhos do Parque Nacional do Itatiaia. Ali, entre araucárias, bromélias encharcadas e pinheiros centenários, um som inconfundível rompeu o silêncio. O grito primitivo de um bugio, um rugido longo e potente, vindo dos limites mais altos das agulhas negras. O bugio invisível que uivava na copa de uma araucária ainda não era visto, mas seu som preenchia a paisagem gelada. O corpo ágil do macaco uivador, de pelagem marrom avermelhada, destacava-se na penumbra matinal como um vulto silencioso. O canto do bugio era firme e retumbante, reverberando por entre picos e vales, como se a própria serra estivesse conversando com as nuvens. Em seu brado, parecia carregar os segredos antigos daquela floresta, guardados por décadas naquela mata atlântica de altitude. Ninguém além dos pássaros e dos ventos o ouvia claramente naquele instante. Porém, alguns personagens humanos começariam aquele dia despertando com o mesmo arrepio provocado pelo uivo do bugio. Perto dali, a 2.350 metros de altitude, no abrigo Rebouças, o guarda-parque Antônio rangia os dentes de frio enquanto tentava se manter acordado. Coberto por um casaco pesado, recostado em um tronco de araucária, ele franziu o senho ao ouvir aquele grito agudo, como se a própria serra lhe fizesse um chamado distante. Mesmo sem saber explicar direito, teve a sensação de que aquele brado anunciava surpresas para quem soubesse escutá-lo. O Parque Nacional do Itatiaia, fundado em 1937, foi o primeiro do Brasil e permanece guardião de valiosas relíquias naturais. Ele se estende sobre a Serra da Mantiqueira, fronteira entre Minas Gerais e Rio de Janeiro, e alcança altitudes que ultrapassam 2.700 metros, com o Pico das Agulhas Negras atingindo 2.791 metros de altura, o segundo mais alto do país. Suas florestas são densas e úmidas em altitudes mais baixas, com exuberantes quaresmeiras, bromélias penduradas em árvores e tabebuias em flor, enquanto a partir de 2.000 metros predominam os campos de altitude, onde surgem as imponentes araucárias e pequenos arbustos adaptados ao frio intenso. Todos os anos, visitantes percorrem trilhas legendárias. O Circuito dos 5 Lagos, por exemplo, passa por 5 lagos de águas cristalinas e culmina na Pedra do Altar, 2.665 metros, oferecendo uma vista de 360 graus, que inclui o Morro do Couto, o Vale do Paraíba e as Agulhas das Montanhas. A trilha do Morro do Couto leva a um mirante privilegiado da Serra da Mantiqueira. Outras trilhas famosas cortam montanhas isoladas como o Pico do Maromba, 2.618 metros, a Pedra do Sino, 2.670 metros, ou as formações rochosas Asa de Hermes e Pedra da Tartaruga, cada qual com seus contos e desafios para quem se aventura. Com seus cânions profundos, cachoeiras geladas e florestas encobrindo as encostas, Itatiaia não tem lua nem sol brilhando para sempre. O clima muda depressa, abismos de neblina e geadas podem surgir de repente, mesmo no verão. Por essa razão, uma aventura ali exige cautela e, ao mesmo tempo, proporciona sensações únicas. Em meio a toda essa grandiosidade, a vida selvagem encontra refúgio. Os visitantes mais atentos podem avistar aves imponentes como a jacutinga e o urubu-rei, enquanto animais discretos circulam entre as folhas caídas. Lontras brincam nos rios, cobras d'água deslizam nos córregos, veados campeiros pastam nas clareiras. É raro ver mamíferos de grande porte. Disse que onças pardas e até lobos-guarás perambulam pelo parque, mas ninguém sabe se são lendas ou realidade. Certo mesmo é que o bugio uivador,
Aquele macaco de pelagem ruiva, conhecido pelo brado que atravessa a madrugada, andava há muito tempo sumido no Itatiaia. Nos últimos anos, registros apontavam pouquíssimos avistamentos. Estimava-se que apenas alguns indivíduos corajosos resistissem às doenças e acassem toda a Serra da Mantiqueira. Portanto, naquele inverno de 2011, quando um único grito distante irrompeu pela mata alta, não se tratava de um ruído comum. Na verdade, era o despertar de uma trama que envolvia destinos humanos e animais. Nas horas seguintes, a nova cena se desenrolava em outro canto do parque. Ao sul do Itatiaia, no setor de Visconde de Mauá, a bióloga Helena Ferreira ajeitava equipamentos para monitorar os primatas locais. Ela dedicava a vida a estudar os animais do parque. Passava dias inteiros gravando o canto dos pássaros, medindo a temperatura dos rios, catalogando marcas de onças nas trilhas. Mas entre todos, tinha especial carinho pelos macacos bugios. Em seus relatórios, insistia que algo indicava sobrevida da espécie na região. Vestida com jaqueta cheia de bolsos, chapéu de aba larga e botas surradas, Helena caminhou até a borda de uma clareira fria. Colocou um gravador de áudio amarrado em um galho, apontado para a floresta. Sentou-se no musgo coberto de folhas caídas e esperou. O amanhecer de inverno ainda estava calmo, embora o vento já trouxesse cheiro de chuva distante. As árvores cantavam com os primeiros raios do sol. Sabiás coloridos interrompiam o sono com seus trinados. Tucanos passeavam entre os galhos, garças esguias cortavam o brilho prateado dos espelhos d'água do alto do Morro do Couto. Helena observava tudo com olhos atentos. Havia uma aura solene ali. Ela sentia que naquele parque ancestral algo estava prestes a acontecer. A cada estalo de galho, a cada farfalhar de folhagem, ela lembrava dos horários marcados nos diários de campo de um velho professor. Bugios cantam no fim da madrugada, deixam-se ouvir pelas altas árvores. Helena, por sua vez, não tinha ouvido nada daquela espécie em dias. Sabia que não bastava esperar. Talvez fosse preciso provocar um pouco de sorte. Mexeu em uma pequena fita com urina de macaco que guardava para emergências, um truque para atrair primatas curiosos, e lançou algumas frutas trituradas no mato. Fez tudo em silêncio, tentando só fazer contato com a natureza. Enquanto aguardava, olhava para o abismo do vale, imaginando os caminhos secretos dos animais. Em 2010, havia avistado um bugio do rabo preto nos arredores de Minas, mas nada em Itatiaia. Com aquele cenário repleto de rochas e sombrias montanhas à sua frente, ficou em silêncio total, esperando ouvir algum uivo desconhecido. Os minutos passaram lentos. O ar ficou mais frio, indicando que a tempestade se aproximava. Gotas dispersas já caíam, escolhendo as folhas mais largas. Então, de repente, um som rico e grave rasgou a tarde silenciosa. Um uivo longo e profundo. Helena levantou a cabeça como se despertasse de um transe. No gravador, o barulho do seu próprio coração acelerado se confundia com o eco da garganta do macaco. Ela não via o animal, mas sabia exatamente onde estava. À beira do mato, entre altos eucaliptos. Era o bugio, e ali só podia ter um. Um arrepio percorreu-lhe a espinha. Os próximos instantes seriam de silêncio e vigilância aguçada. Segurou o fôlego e permaneceu imóvel, esperando ouvir o uivo se repetir. "Olha isso", murmurou para si mesma, guardando o gravador com delicadeza. O bugio apareceu de verdade. Ela sabia que precisava agir com cuidado. Guardou o gravador no bolso e decidiu investigar a direção de onde vinha o som. Aproximou-se cautelosamente, pisando devagar sobre folhas úmidas para não avisar o macaco. A chuva fina, que começava a cair, não a perturbava. Ao contrário, ela se sentia conectada àquele momento. Enquanto andava,
falava sozinha em voz baixa, como encorajando o bugio. Pode ser que existam outros por aí. Você não está sozinho, amigo. Os primeiros pingos logo se transformaram em chuva moderada. Helena abriu o poncho de nylon que vestia e avançou sob o abrigo das araucárias. Antes que escurecesse completamente, encontrou algumas pistas. Uma fruta mordida caída no chão e marcas de mãos fortes na casca de uma árvore. Eram indícios de que o bugio realmente estava ali. Ela enviou uma mensagem breve por rádio a uma colega de equipe que estava mais abaixo na trilha. João, ouvi um bugio aqui perto do 5. Não se assuste se ele responder. A colega riu, pensando que fosse brincadeira de Helena. Helena continuou até uma clareira, onde o terreno aberto facilitava a busca. Colocou o gravador no canto de um tronco caído para continuar registrando caso o bugio uivasse de novo. Escalou um pequeno morro e chegou a um ponto de observação onde conseguia ver ao longe. A chuva ainda caía fraca, mas o toque do bugio havia lhe dado coragem. Ela guardou as preocupações para depois, sabendo que aquele dia proporcionaria uma descoberta importante. Enquanto isso, na parte baixa do parque, outra história começava a se desenrolar com um casal de turistas apaixonados pela natureza. Marta Rodrigues, de 58 anos, e seu irmão Joaquim, 62, eram irmãos aposentados da cidade de Itatiaia. No dia anterior, Joaquim chegara da capital para visitar a irmã, e juntos planejavam subir as trilhas do parque. Na manhã fria, acordaram na pequena Visconde de Mauá, distrito do Itatiaia. Após um café simples com pão caseiro e chá morno, calçaram botas firmes, vestiram camadas de roupas grossas e seguraram nos cajados de caminhada com entusiasmo. Marta carregava uma mochila compacta com mantas térmicas, lanches e uma garrafa térmica de café preto, enquanto Joaquim levava um rádio portátil, um mapa do parque e um binóculo. "Prontos para a aventura?" perguntou Joaquim, sorrindo pelo capuz de lã. "Preparada", respondeu Marta, com os olhos brilhando. "Estive esperando por isso desde o inverno passado." Partiram da praça principal de Visconde de Mauá, onde funcionários do parque organizavam a documentação dos visitantes. Um guarda-parque os orientou com um mapa de papel. "Tenham cuidado, a trilha até a Cachoeira Santa Clara é longa", disse ele com voz experiente. "São quase 9 quilômetros e podem levar 2 dias se formos devagar. Levem bastante água e lanche, e fiquem atentos às mudanças de tempo." "Obrigado", disse Joaquim, guardando o mapa. "Estamos preparados." Com o mapa na mochila e os avisos gravados na cabeça, entraram na trilha. Logo a neblina da manhã dissipou-se entre as copas das árvores. Marta inspirou o ar frio, sentindo o perfume doce de quaresmeiras em flor. Os dois não contiveram sorrisos. Cada passo era um reencontro com velhos sentidos. "Olhe, Joaquim!" exclamou Marta, apontando para a floresta adiante. "Esses canteiros de bromélia me lembram tanto o quintal do sítio." "Verdade", concordou Joaquim. "No sítio tinha tantas, e os pássaros sempre vinham beber nelas." Eles seguiram conversando, notando a diversidade de plantas. Uma tarântula marrom arranhava lentamente a casca de uma árvore à beira do caminho, ignorada pelos irmãos. Em um ponto mais alto, conseguiram enxergar parte do horizonte. A mata formava um mar verde que se estendia até onde a vista alcançava. O pico das agulhas negras surgiu acima da linha de árvores, gigantesco e majestoso. Marta sentiu um pequeno arrepio de excitação. "É lindo", murmurou. "Parece que estamos em outro mundo." Joaquim, com a câmera em mãos, capturou a cena de tirar o fôlego. "Vou tirar uma foto daqui para guardarmos essa lembrança." E disparou o flash imaginário. "Joaquim, lembra do bugio que vivia no sítio dos nossos pais?" disse Marta baixinho, buscando na memória.
Aquele sempre pulava na mangueira quando comíamos. Lembro sim, riu Joaquim, guardando a foto. Era esperto. Será que podemos encontrar outro primo dele por aqui? Marta sorriu para o irmão. Quem sabe? Esse lugar me faz pensar em tanta coisa do passado. Eles continuaram a trilhar, subindo cada vez mais a montanha. Logo passaram por pontes de madeira sobre riachos cristalinos. Em um galho baixo, um macaco prego os observava curioso. Marta apontou. Olha quem apareceu. O nosso amigo já está nos dando boas-vindas, brincou Joaquim, sentindo-se elogiado. Marta tirou outra foto, desta vez do macaco que brilhava de curiosidade sob o sol da manhã. O tempo estava tranquilo, mas gradualmente notaram que o vento mudava. Joaquim olhou para o céu. Está fechando lá no horizonte, comentou. Acho que vai chover. Marta franziu o senho. Viu aquelas nuvens escuras lá longe? Melhor andarmos sem parar agora. Mal tinham dito isso, um trovão soou distante. Logo gotas de chuva começaram a cair. Os irmãos se entreolharam assustados. Temos que correr, exclamou Joaquim. Mas os céus que cobriam o planalto guardavam planos próprios. No meio da manhã, nuvens negras surgiram de repente, envolvendo as montanhas como um manto espesso. O vento começou a gelar o rosto dos irmãos. Joaquim comentou para espantar a ansiedade. Melhor segurarmos as capas de chuva. Isso aqui vai virar tempestade. Marta mal teve tempo de responder. O som de trovões cresceu atrás da serra, seguido de relâmpagos que riscavam o céu. Ela correu até Joaquim e segurou seu braço, apontando. Olha, o céu ficou preto. Vamos nos abrigar. Mas o relevo não oferecia proteção imediata. As gotas de chuva começaram a cair pesadas e rápidas. Eles correram mato adentro em busca de alguma forma de abrigo. Uma gota grossa deslizou na sobrancelha de Marta, e então o ar se encheu de um som cada vez mais familiar. Um bugio gritou em alerta. Perceberam de repente que os macacos também buscavam cobertura. Diante de uma rocha caída, acharam um pequeno túnel entre pedras. Joaquim, sem hesitar, posicionou a mochila de Marta como apoio para manter o arco de tronco caído. Com galhos secos e um pouco de agasalhos, conseguiram improvisar um teto rudimentar. Lá dentro, Marta sentiu a água ainda escorrer por suas costas. Ela segurou o tornozelo inchado em dor e gemeu baixo. Joaquim esticou um braço em torno dos ombros da irmã. Vai ficar tudo bem, Marta. Eu estou aqui, repetiu em voz baixa. Joaquim rasgou pedaços da própria camisa para imobilizar o tornozelo dela. Enquanto o vento uivava lá fora, os irmãos se sentaram lado a lado sobre sacos de dormir. O calor fraco da pequena fogueira iluminava seus rostos pálidos e anunciava a chegada da noite em meio à tempestade. Marta lutava contra a dor e a preocupação, mas ouvia Joaquim sussurrar histórias tranquilizadoras. Vamos nos lembrar das festas juninas, das músicas alegres, dos nossos netos correndo com fogos de artifício. Amanhã vai passar, vai ficar só na memória, você vai ver. Embora hesitante, Marta olhou para o rosto confiante do irmão e sentiu um ligeiro conforto. No silêncio intermitente do trovão, ela murmurou. Eu estava com tanto medo. Estamos juntos, Marta, ele assegurou. Logo, logo o sol nasce e alguém nos encontra. Eles ficaram ali a noite inteira, tentando descansar sob o tronco. Em algum momento, Marta cochilou, mas acordou a tempo de ouvir um som estranho acima. O uivo profundo de um bugio, dessa vez solitário e triste, ecoou pelo vale. Foi seguido por outros uivos e resposta, um grupo conversando ao longe. Assustados, mas tocados, Marta e Joaquim ouviram aquele duelo selvagem pelas árvores. Marta sussurrou. Eu acho que o bugio está conosco. Joaquim assentiu. Dá para sentir que não estamos completamente sozinhos. Ele talvez esteja pedindo para ouvirmos. Naquelas horas escuras, cada uivo aumentava uma centelha de esperança. Na manhã seguinte,
o silêncio do parque deu lugar à urgência. Ainda de madrugada, a sobrinha de Marta tinha conseguido enviar um SMS ao centro de monitoramento do parque, avisando sobre o paradeiro incerto dos irmãos. O chamado acordou Antônio de vez. Ele convocou os colegas Carlos e Elisa, que descansavam no posto Marcão, no alto das Agulhas Negras. Assim que o sol nasceu, alimentados por café forte e pão, os três partiram em direção à parte baixa. Caminharam pelo circuito dos 5 lagos, contornando lagos cristalinos e campos de altitude, até o vale do riacho do Aiuruoca, onde acreditavam encontrar Marta e Joaquim. Ainda antes do sol nascer completamente, o rádio chiou novamente. A voz de um guarda de monitoramento anunciou: "Recebi uma última posição de sinal. Os celulares dos irmãos estão indo para oeste em direção ao riacho do Aiuruoca." A notícia foi ponto de partida para a estratégia de busca. Antônio reuniu Carlos e Elisa ao redor de um atlas aberto. "Se os dispositivos apontam para ali, vamos dar a volta pela crista", explicou. "Podemos economizar tempo contornando por cima." Elisa, sempre pragmática, perguntou: "O tempo está bom para subir?" "Ainda assim", respondeu o outro guarda no rádio. "Sem chuva hoje, mas subam rápido. Vocês vão enfrentar neblina no vale." Com as instruções claras, avançaram em ritmo acelerado. Subiram por morros contornando o Morro do Couto, pontilhado de bromélias amareladas. Carlos comentou, admirado: "Que vista, hein? Dá para ver até a sede administrativa lá embaixo." "Foco nos irmãos", lembrou Antônio, determinado. "Vamos achar eles." Seguiram entre pinheiros e araucárias até chegar a um alto mirante onde podiam enxergar o vale do Aiuruoca. Debaixo deles corria o riacho, e em meio às árvores algo chamava atenção: uma franja de lona verde. "Ali!" exclamou Elisa, apontando para a lona. "Deve ser o abrigo deles." Antônio sorriu e assentiu. "É, encontramos." Eles desceram rapidamente, mantendo a atenção. O bugio uivava acima, agora servindo de guia em vez de ameaça. Em meio à mata fechada, avançaram entre raízes e folhas caídas. Logo avistaram o acampamento improvisado pelos irmãos. A chuva da noite anterior deixara tudo encharcado. Antônio suspirou de alívio. "Conseguimos, pessoal." Os guardas se aproximaram devagar. Lá dentro, encontraram Marta sentada, costurada pela dor, e Joaquim ao lado, rosto pálido, mas feliz. Marta viu os uniformes e explodiu em lágrimas. "Graças a Deus", murmurou. "Vocês acharam a gente." Antônio rapidamente cobriu-os com mantas térmicas e verificou o estado dos feridos. O tornozelo de Marta estava inchado. Joaquim tinha apenas arranhões. Eles não tinham nada para beber, mas estavam vivos graças ao abrigo improvisado. Marta, ainda ofegante, arquejou: "É inacreditável. O bugio, ele fez com que vocês chegassem até nós." Elisa sorriu, passando uma garrafa de água pura para Marta. "Foi um bom guia. Obrigado, bichinho", disse carinhosamente. Helena, que havia seguido o grupo, enfim os alcançou, trazendo suprimentos. Ela sorriu e mostrou o gravador de áudio. "Gravei o uivo", exclamou. Ele ecoava por toda parte. "Olhem." Marta ouviu o uivo reproduzido e assentiu emocionada. Ele realmente estava chamando. "Nunca imaginei ouvir isso tão próximo de mim." Em seguida, Helena contou outra boa notícia. "Segui aquele uivo pela mata e encontrei sinais. Ao menos 3 bugios saudáveis vivem aqui. Parecem assustados, mas vivos." Carlos sorriu admirado. "Então, o macaco não foi só nosso guia, mas a prova de que a floresta resiste." "Agora, mais do que nunca, temos que proteger esses bichos", concordou Helena. Os guardas imobilizaram o tornozelo de Marta com talas improvisadas e embalaram os irmãos com cobertores. Antes de deixarem o vale, marcaram o local no GPS. Antônio anotou: "Bugios presentes, resgate em andamento." Um helicóptero foi acionado para levar Marta ao hospital local pela trilha facilitada.
Com cuidado, a equipe retornou para o acampamento base levando Marta em maca improvisada e Joaquim acompanhando por perto. Conforme desciam, o dia clareava de vez e os sons matinais reapareciam. Pássaros timidamente retomavam seus cantos. O sol iluminava o vale do Airuoca novamente. À medida que caminhavam, compartilhavam impressões sobre o que viveram. Antônio, batendo levemente nas costas de Marta, dizia: "Vocês foram muito corajosos. O bugio nos deu essa pista. É como se a natureza tivesse nos mostrado o caminho." Helena observava a mata ao redor, pensativa. É impressionante. Em um só gesto, os bugios protegeram vocês e também foram salvos. Marta, agora descansando no colo de um dos guardas, respondeu: "Acho que nada aqui é por acaso. Cada som da floresta nos traz uma lição, não acham?" Joaquim, com um sorriso cansado, completou: "Agora só nos resta agradecer. Vou guardar essa história para sempre." Ao chegarem ao posto Marcão, foram recebidos com alegria pelos demais guardas. Marta e Joaquim receberam um lanche quente e cobertores. Enquanto sorviam uma sopa morna, Antônio concluiu emocionado: "Quem diria, hein? Um simples uivo de bugio trouxe vocês de volta ao lar. Isso nos ensina que até as menores vozes da natureza têm poder." Helena concordou, mostrando o gravador. "O grito deles foi um alerta, e agora nós temos a responsabilidade de responder. Se sobrevivemos, é hora de proteger a floresta e suas espécies." Marta sorriu e acariciou a sua manta. "Vou ouvir mais atentamente todos os sons daqui para frente. Nunca sei que mensagem eles trazem." Joaquim deu uma gargalhada leve. "E agora temos história para contar para o resto da vida. O bugio que salvou nossos dias. Contaremos isso para nossos netos." E assim, sob o céu cor-de-rosa do entardecer nas montanhas, entenderam todos a lição que ficava. Somos parte daquela floresta, e ouvir seu grito pode mudar destinos. Nos dias que se seguiram, a pequena comunidade do Itatiaia ressoava com a história recém-narrada. A equipe de conservação do parque preparou um relatório técnico sobre o resgate e a presença dos bugios. Veteranos guarda-parques e biólogos anotavam cada detalhe ocorrido. Em reuniões no centro de visitantes, exibiam fotos dos irmãos sorrindo diante do abrigo de lona e as gravações do uivo captadas por Helena. Uma celebração espontânea uniu os guarda-parques. Funcionários e turistas presentes brindaram ao inesperado herói de pelagem ruiva que ouvira seus companheiros em perigo. Jornais locais noticiaram o episódio. Manchetes diziam que o bugio tinha salvado turistas. Moradores das vilas vizinhas do parque reacenderam o orgulho de ter aquela natureza viva por perto. A bióloga Helena se tornou ainda mais determinada em sua missão. Instalaram câmeras escondidas em árvores altas próximas ao local do resgate e montou-se um grupo de monitoramento dos primatas. Sabia que não era um encontro fortuito. Aqueles uivos significavam que havia uma pequena população de bugios sobrevivendo nas matas do Itatiaia. Aos poucos, o episódio gerou mudanças. Protocolos de busca e salvamento no parque passaram a considerar todos os sons noturnos. Guias de turismo e guarda-parques começaram a incentivar os visitantes a ouvir as vozes da floresta com respeito. Em palestras e reuniões, recordavam como o chamado de um macaco uivador impactara tantas vidas. O Parque Nacional do Itatiaia nunca mais foi visto da mesma forma por quem lá estava. Eles aprenderam que ali, até um simples grito pode salvar destinos. Meses depois, o inverno rigoroso deu lugar à primavera colorida. As águas do Itatiaia corriam mais transparentes e a mata cicatrizava as marcas da chuva pesada. Na sede do parque, a história do bugio salvador seguia viva em cada retrato pendurado nas paredes.
Visitantes no centro de visitantes podiam até ouvir a gravação do uivo, colocada para apreciação, e o relato emocionante do guarda Antônio em áudio. Guias de turismo e guarda-parques, quando encontravam grupos de caminhantes, contavam a história de cabo a rabo, não como lenda fantástica, mas como prova de que a vida ainda se renova ali todo dia. E os próprios protagonistas, Marta e Joaquim, já recuperados, voltaram ao parque um ano depois. Caminharam devagar pela mesma trilha com seus filhos e netos, mostrando a cada passo onde tudo aconteceu. Quando a hora de descer veio, ouviram novamente um uivo à distância. Os irmãos sorriram. Marta disse para o pequeno Vicente: "Ouça, meu filho, as vozes da floresta estão falando com a gente. Quem sabe o que ela pode nos mostrar hoje?" E Joaquim completou: "Pois se o bugio salvou seus tios uma vez, pode ser que amanhã ainda existam sonhos para salvar. Basta a gente escutar." Naquele instante, o grito do bugio soou timidamente ao longe. Todos os olhos se viraram para a mata, e em silêncio compreenderam a mensagem. A vida seguia firme em Itatiaia, cuidando daqueles que se dispusessem a ouvi-la. Gostou dessa história? Então deixe seu like, comente e inscreva-se no canal para mais relatos inspiradores como este.